Olá, pessoal. Hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre neurociência afetiva, né? Dizendo o que a neurociência afetiva contribui para a neuropsicanálise. Eu sei que hoje a neuropsicanálise ela é um tema muito recorrente, se ouve falar muito sobre neuropsicanálise, pessoas que se intitulam neuropsicanalistas, pessoas que são estudantes de neuropsicanálise, mas eu queria trazer alguns apontamentos de acordo com os estudos do Dr. Mark Somos sobre o que é de fato neuropsicanálise, né? E a que se pretende essa disciplina. Bom, primeiro ponto é que a neuropsicanálise ela representa um campo de intersecção, ou seja, um campo de pesquisa entre a neurociência afetiva e a psicanálise. No entanto, não é somente porque ela é um campo de pesquisa que esses conhecimentos já não estejam sendo aplicados na clínica. Aliás, essa é a maior proposta do Mark Somos, é que esse conhecimento que vem sendo adquirido desse campo de intersecção não fique limitado a um campo de pesquisa, mas que ele possa ser integrado na prática clínica da psicanálise. É por isso que o Mark Somos já propôs uma revisão à teoria das pulsões de Freud, trazendo a ideia de que as pulsões elas estão localizadas no tronco cerebral e que o id não é inconsciente, pelo contrário, o id não só é consciente, como ele é a base de toda a consciência, e que não existe apenas duas pulsões, que seria, na perspectiva freudiana, pulsão de vida e pulsão de morte. A revisão e a atualização que o Mark Somos propõe é que existe pelo menos 7 pulsões, ou seja, 7 impulsos que nos induzem a nos comportarmos, a fazer escolhas, a ter ações no mundo. Essas 7 pulsões, de acordo com o Mark Somos, quando elas não são atendidas, em outras palavras, quando elas não estão reguladas, elas nos tiram da nossa homeostase. E ao sair da nossa homeostase, a primeira coisa que nós fazemos é sentir. Nós sentimos um sofrimento, sentimos uma depressão, sentimos um desconforto. Por isso, Mark Somos vai trazer a máxima de que os nossos pacientes sofrem principalmente de sentimentos. Sofrer de sentimentos implica que todas as vezes que eu tenho necessidades não atendidas, falando dessas pulsões emocionais, eu tenho um desvio homeostático e esse desvio homeostático ele é sinalizado para a minha consciência através de um sentimento. Nessa perspectiva, todas as vezes que o paciente sente alguma coisa e ele só busca terapia, ele só busca análise porque ele está sentindo alguma coisa, doutor, eu sinto isso e eu quero parar de sentir isso, eu sinto aquilo e eu quero parar de sentir aquilo, é exatamente porque ele sente alguma coisa, logo o id é consciente por causa disso, porque é o id que faz ele sentir uma demanda, uma tentativa de atender alguma coisa, uma necessidade que ele não conseguiu, ele tem esses sentimentos e esse sentimento faz ele buscar ajuda. Então, o id é o gerador dos nossos sentimentos. Essas pulsões, elas representam termômetros, elas representam uma espécie de guia. Ele está sinalizando qual é a necessidade que o id tem. Algumas vezes a necessidade do id é alimento, então nutrientes em si. Outras vezes a necessidade do id é de descanso, então sono. Estou falando de necessidades homeostáticas. Porém, quando eu falo de pulsões emocionais, algumas vezes a necessidade do id é medo. Ele precisa recuar diante daquilo que lhe causa medo. Outras vezes a necessidade do id é de cuidado, é de vínculo. Ele precisa se aproximar daquele objeto que pode lhe dar cuidado, que pode lhe oferecer vínculo. Então, não é o acaso que a mãe natureza vai incluir, tá, um sabor, uma cor, uma neuroanatomia, uma neuroquímica e um comportamento estereotipado para cada uma dessas pulsões. Cada pulsão tem a sua bioquímica, tem a sua neuroanatomia, o seu circuito emocional e tem o seu comportamento estereotipado. Então, assim como sentir raiva é diferente de sentir medo, sentir necessidade de vínculo é diferente de sentir necessidade sexual, assim como sentir fome é diferente de sentir cansaço. Então, essas diferenças, elas estão ali como termômetro, como uma espécie de bússola que o id tenta sinalizar para o ego qual é a necessidade que ele tem. Então, primeiro, nossos pacientes sofrem principalmente de vínculo, de necessidade. Primeiro, nossos pacientes sofrem principalmente de pulsões, sentimentos. Quando esses sentimentos não são atendidos, quando existe um desvio homeostático, nós temos sofrimento. Então, isso é uma importante atualização que o Mark Somons traz para a neuropsicanálise, que implica que quando você que estiver estudando neuropsicanálise, estiver atendendo clinicamente, você considere que o paciente não tem apenas duas pulsões,
mas que ele tem pelo menos 7 pulsões que pode desencadear suas psicopatologias, os seus adoecimentos, os sofrimentos. O segundo ponto que o Marx Somos vai trazer e que vai divergir da psicanálise clássica freudiana é que o nosso ego não é consciente. O ego, ele é, em sua maior parte, inconsciente ou pré-consciente. Ou seja, o ego, todas as vezes que ele consegue atender a necessidade do id, que sinalizou para ele a necessidade através de um sentimento, o ego automatiza esse aprendizado. Automatizar esse aprendizado em termos neurocientíficos significa que isso deixa de ser aquela experiência de como atender aquela necessidade, deixa de ser uma memória explícita, algo que eu posso falar, que eu posso lembrar, e passa a ser uma memória implícita, ou seja, uma memória inconsciente. E aí nós sabemos que quando esse inconsciente está ativo, ele se manifesta, uma outra atualização do Marx Somos sobre a cura pela fala em psicanálise, ele vai dizer que não acontece propriamente pela fala. Ou seja, existe um limite até onde a livre associação pode ir, porque a maior parte dos aprendizados que o ego automatiza, e ele automatiza a maior parte desses aprendizados lá na infância, a maior parte desses aprendizados, eles não sobem para a consciência. Não sobem para a consciência, então logo eles não podem ser verbalizados. E aí você precisa concordar comigo que existe de fato dentro da psicanálise, por mais que nós apliquemos a interpretação de sonhos, a interpretação dos lapsos de memória, a interpretação dos atos falhos, a interpretação dos próprios sonhos que o paciente traz para análise, existe em si uma lacuna. Existe um período na sua infância que ele não consegue recordar, que ele não consegue se lembrar. E por que ele não consegue se lembrar? Porque esse conteúdo não é um conteúdo episódico, ele não é um conteúdo que possa ser verbalizado, não é uma memória verbal, não é uma memória episódica. Nessa questão, então, existe sempre uma parte ou a maior parte desse inconsciente que não é acessado pela fala, que não é acessado pelo método de livre associação, que não é acessado pelo talking kill. Logo, eu preciso observar o comportamento do paciente, a repetição do paciente. Concordam comigo que a compulsão à repetição, ela sempre foi o calcanhar de Aquiles dentro da psicanálise? Porque nós trabalhamos, nós estudamos, nós fazemos inferências, criamos teorias sobre a compulsão à repetição. O próprio Freud faz isso sobre crianças que ele observa, sobre pacientes que ele atende, mas existe sempre algo que a psicanálise não dá conta dessa compulsão à repetição. Hoje, estudando a compulsão à repetição através da neuropsicanálise, nós sabemos que o paciente pode repetir algo que não necessariamente lhe gera prazer, que ele tem uma automatização, ou seja, o ego dele faz uma associação de buscar uma repetição, mas que não necessariamente essa repetição precisa lhe gerar prazer. Isso seria o sistema Liking e o sistema Want do Barrett, que basicamente diz que todas as vezes que você repete uma coisa, necessariamente você está buscando o que é conhecido e não o prazer que aquele conhecido pode lhe gerar. É por isso que, se o Freud tivesse o conhecimento atual, ele compreenderia por que os pacientes têm sonhos recorrentes traumáticos. Porque o paciente, o cérebro preditivo do paciente, está buscando aquilo que é conhecido e não aquilo que é saudável, não necessariamente aquilo que gera prazer. Isso traz uma implicação muito grande para a clínica neuropsicanalítica, para nós pensarmos que o paciente vai ter repetição, uma compulsão à repetição, em cima de um aprendizado que o ego construiu. Ou seja, se o ego construiu um aprendizado que ele vai atender determinada necessidade de vínculo, de raiva, de medo, através de um determinado comportamento, e esse comportamento se automatizou, não importa que passe 10, 20, 30 anos, o paciente vai repetir esse mesmo comportamento porque está automatizado pelo ego para atender aquela necessidade do id. E aí, todas as vezes que o id demanda uma necessidade, ele gera um sentimento, o ego automatizado executa aquele comportamento, que é uma ação. Não é um pensamento, não é uma racionalização, não é uma memória. Mas quando esse aprendizado ele não funciona mais para atender a necessidade para a qual ele se automatizou, nós temos o que o Marx Somos vai dizer que é o retorno do reprimido. O retorno do reprimido é basicamente o afeto, o sentimento que o paciente continua tendo, o sofrimento que o paciente continua experimentando, porque a automatização do ego, o seu ego em si, é incapaz de atender a necessidade para a qual ele se automatizou. É incapaz de atender aquela necessidade que o id está demandando.
Como o ego não consegue atender a necessidade do id, o id continua gerando a demanda, continua gerando sofrimento. E o paciente na tentativa, porque o ego não é imparcial diante do sofrimento, o ego tenta buscar a repetição, que é a melhor solução que ele tem, é fazer o melhor de um trabalho ruim. Se eu não tenho a solução, se eu não tenho a água que o ego precisa, que o id precisa, eu vou dar alimento, eu vou dar um refrigerante, eu vou dar um suco para o id para amenizar a necessidade que ele está tendo. Então, a compulsão à repetição precisa ser encarada em termos neuropsicanalíticos, não como o paciente buscando o prazer, não como o paciente buscando o próprio sofrimento, mas a compulsão à repetição em termos neuropsicanalíticos precisa ser incluído na clínica, encarado, praticado e manejado na clínica como o paciente buscando a própria repetição, o paciente buscando a própria repetição como elemento automatizado do ego. A partir disso, nós podemos, então, olhar para a repetição e, consequentemente, olhar para qual é a necessidade que o id está demandando. Ou seja, por que essa repetição continua? Porque o ego está incapaz, porque o ego não se desenvolveu, porque o ego não atualizou o modelo preditivo para atender a necessidade que o id está demandando. Nesse caso, nós olhamos para a necessidade em si e não para o sofrimento que o paciente tem diante da compulsão à repetição. Me dizem aí se esse tema foi interessante para você, se trouxe uma perspectiva para você pensar a compulsão à repetição, algo extremamente fundamentado, como a própria repetição, a própria busca em si, e não o sofrimento em si, e não o prazer hedônico em si. E deixe aqui no comentário uma dúvida que eu vou voltar para responder, tá? Abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.